Feche os olhos, se quiser. Ou não feche. Talvez seja melhor deixá-los abertos esta noite. Eu ando há tanto tempo que já esqueci o gosto de ficar parado. Não tenho destino, não tenho pressa, não tenho nome que valha a pena guardar. O que eu tenho são histórias, e essa noite são todas de estrada. Toda estrada guarda alguma coisa. Um acidente que ninguém explica direito. Uma curva que os moradores evitam depois de certa hora. Uma luz no retrovisor que não devia estar lá. Eu não crio essas histórias. Eu só as carrego, de vilarejo em vilarejo, como quem carrega uma doença que não é bem minha, mas que também nunca me larga de vez. Esta noite eu trago 4. 4 estradas, 4 madrugadas, 4 coisas que caminham onde não deveriam caminhar. Cruzes que guardam mais do que memória. Um ônibus que ainda faz sua última viagem. Uma mulher que a neblina não engoliu. A neblina a fez. E uma sombra que não machuca ninguém, mas que também nunca vem com boas notícias. Não sei seu nome. Você também não sabe o meu. Isso é bom. Assim, se um dia me encontrar numa dessas estradas, não vai me reconhecer. Apague as luzes se conseguir. Deixe só o som da minha voz e o que quer que exista do lado de fora da sua janela. Vamos começar. As cruzes na estrada. Eu tinha parado de contar os quilômetros havia muito tempo. Era só isso que eu fazia naquele ano: andar. Uma estrada leva a outra. Um vilarejo esquece o nome do seguinte. E eu no meio de tudo isso, com a mochila nas costas e nenhum lugar que me esperasse. Foi numa noite sem lua cheia, só um risco fino de prata no céu, mal o suficiente para separar o breu da estrada do breu do mato, que cheguei a um posto de gasolina que parecia ter sido esquecido ali por engano. Uma única lâmpada zumbindo sobre a bomba. Um homem magro, de uns 60 anos, sentado numa cadeira de plástico, fumando devagar, como quem já não tem pressa de terminar nada. Perguntei se havia algum lugar para passar a noite. Ele olhou para a estrada atrás de mim antes de responder, como se checasse se algo tinha vindo comigo. Depende de que trecho o senhor veio, disse, apontando o queixo para a escuridão. Se veio pela BR velha, pelas cruzes, o senhor já passou pela pior parte. Agora só falta chegar antes que ela decida te seguir até aqui. Sentei-me na cadeira ao lado dele. Aceitei o café que não me foi oferecido em palavras, só num gesto de cabeça para a garrafa térmica. E ele contou. Disse que ali, num trecho de uns 3 quilômetros, a estrada colecionava cruzes brancas havia décadas. Cada curva mal calculada, cada motorista que cochilou, cada freio que falhou, uma cruz. Algumas tinham nome, a maioria não. Os moradores da região aprenderam, sem que ninguém precisasse explicar 2 vezes, que aquele trecho não se atravessa depois que o sol se põe, sem antes rezar, ou sem acelerar, até que as luzes da cidade seguinte apareçam no horizonte. Tem gente que diz ter visto alguém parado ao lado de uma das cruzes, continuou ele, a brasa do cigarro tremendo de leve. De pé, imóvel, como se estivesse deixando flores, e quando o carro se aproxima o bastante para iluminar o rosto, não tem rosto nenhum, só um vazio onde ele deveria estar. Perguntei o que acontecia depois. Ele deu de ombros, o jeito de quem já contou essa história tantas vezes que ela perdeu a capacidade de assustá-lo, só cansá-lo. Isso quem viu que conte. Eu só sei que ninguém que parou o carro voltou para contar a mesma versão 2 vezes. Levantei-me antes que ele terminasse o cigarro. Agradeci o café que ainda estava intacto na minha mão e voltei para a estrada, porque era isso que eu fazia. Ia embora antes que as histórias tivessem tempo de grudar em mim. Só que dessa vez, a estrada que eu precisava atravessar era exatamente aquela. As primeiras cruzes apareceram devagar, quase gentis, iluminadas de raspão pelos meus faróis. Branca, torta, branca de novo. Contei sem querer, 7,
12, 19. Até que percebi que contar era pior do que não contar, e parei. Foi na curva depois da 23ª cruz que reduzi a velocidade. Não porque tenha visto nada ainda. Foi antes disso. Foi um peso, uma certeza que chegou nos ombros antes de chegar aos olhos, de que eu não estava sozinho naquele trecho de estrada. Então, os faróis alcançaram. Uma figura parada junto a uma das cruzes, tão imóvel que por um instante quis acreditar que era só um poste, uma placa, um tronco seco. Fiquei repetindo isso para mim mesmo enquanto me aproximava, devagar demais, incapaz de acelerar e incapaz de parar. E quando a luz finalmente bateu de cheio, onde deveria estar um rosto, encontrou apenas a ausência de um. Nenhum traço. Nenhuma sombra que sugerisse um nariz, uma boca, 2 olhos. Só a superfície lisa da noite, usando a forma de um rosto sem nunca ter aprendido a ser um. Acelerei. Não decidi acelerar. Meu pé decidiu por mim, e o carro obedeceu antes que eu terminasse de ter medo. Olhei pelo retrovisor, esperando não ver nada, e não vi nada. A cruz estava ali, sozinha, exatamente como antes de eu chegar. Só que a estrada, à minha frente, não estava mais vazia. Ela estava no meio da pista agora. Não correndo, não gritando, apenas caminhando, devagar, com aquela calma de quem tem todo o tempo do mundo, porque não é o tempo dela que está em jogo. É o meu. Um passo depois do outro, na minha direção, enquanto eu me aproximava dela mais rápido do que ela se aproximava de mim. Não freiei. Isso eu aprendi com anos de estrada. Você não freia pro que não devia estar lá. Segurei o volante com as 2 mãos e mantive os olhos na pista, recusando-me a olhar de novo pro espelho, contando cada segundo como quem reza um terço que não sabe mais rezar. Quando finalmente tive coragem de olhar de novo, não sei quantos minutos, não sei quantos quilômetros depois, a estrada atrás de mim estava vazia. Simplesmente vazia. Como se nada tivesse caminhado ali. As luzes da cidade seguinte apareceram no horizonte pouco depois, e eu só respirei de verdade quando cruzei a primeira placa iluminada. Nunca contei a ninguém o que vi, até esta noite, até você. E até hoje não sei dizer se foi real, se foi cansaço, se foi a história do velho do posto se infiltrando onde não devia. Mas sei de uma coisa. Aprendi, como todo mundo que atravessa aquele trecho, a nunca mais passar por ali depois que o sol se põe. Essa é a história das cruzes da estrada. Não procure por elas no mapa. Alguns lugares só existem enquanto alguém ainda tem coragem de contar sobre eles. O ônibus fantasma. Cheguei àquela cidade de montanha depois de um dia inteiro pegando carona, cansado, do jeito que só a estrada velha sabe cansar. Nas pernas, na garganta seca, no corpo que já não sabe se está tenso de frio ou de outra coisa. Parei numa lanchonete de beira de estrada, dessas com luz fluorescente e mesas de fórmica, porque a chuva tinha começado e eu não tinha para onde ir além de esperar ela passar. Foi lá que conheci o velho motorista. Boné surrado, mãos grossas de quem passou a vida inteira segurando um volante grande demais para caber numa garagem comum. Ele bebia o café devagar, olhando a chuva bater no vidro, e quando perguntei se a estrada adiante era segura, ele riu, mas foi um riso curto, sem alegria nenhuma dentro. Segura, desde que o Senhor não ande entre 1 e 3 da madrugada. E desde que não pare se vir luzes altas atrás do Senhor, vindo de um ônibus velho, sem placa, sem farol de verdade. Só aquele brilho fraco de quem já não devia estar ligado. Sentei-me à mesa dele. Ele contou. Disse que décadas atrás, naquela mesma estrada, cheia de curva fechada e barrancos sem proteção, um ônibus tinha saído da pista numa noite de chuva. Pegou fogo com todo mundo dentro. Não sobrou ninguém para contar o que aconteceu. Só os que ficaram do lado de fora.
contando o resto por eles. Desde então, disse ele, baixando a voz como quem tem medo até das próprias palavras. Tem gente que jura ver o ônibus de novo. Sem luz, moldado à moda antiga, colando no seu para-choque de repente, do nada, e acendendo o farol alto para que o senhor pare. Se parar no ponto errado, a porta se abre sozinha. Perguntei o que acontecia se alguém entrasse. Ele olhou para mim como quem decide, no último instante, que talvez seja melhor eu saber. Se subir, tem 4 regras. Quebrar uma é a última viagem que o senhor faz. E foi contando, um dedo de cada vez, como quem reza 1/3 às avessas. Não fale. Os passageiros vão todos queimados, sem rosto, olhando para frente. Se falar com eles, viram a cabeça, e o senhor vê só o osso. Pague certo, o trocado exato. O motorista é um esqueleto de boné, e se o senhor não tiver o troco, ele cobra de outro jeito. Sente-se lá atrás. Na frente vão as vítimas. Se sentar perto delas, não desce mais. E ao descer, nunca olhe para trás. Se olhar, o ônibus desaparece. E o senhor aparece morto no dia seguinte, no mesmo barranco onde caiu o original. A chuva parou enquanto ele terminava de falar. Levantei-me, agradeci e peguei a estrada de novo, porque era isso que eu fazia. Ia embora antes que o medo dos outros virasse meu. A estrada que eu precisava seguir era exatamente aquela. Andei sozinho por quase 1 hora. Só o som da chuva fina batendo no capuz e os faróis cortando a neblina que subia dos barrancos. Foi perto da 1 da manhã que senti, antes de ver, senti algo colando atrás de mim. Olhei o retrovisor mental que a gente cria quando anda a pé numa estrada sem carro. Aquele instinto de nuca que avisa antes dos olhos. E então ouvi um motor velho, pesado, arrastando marchas que já não deviam funcionar. Luzes fracas, amareladas, envolvidas de neblina, crescendo atrás de mim sem pressa, mas sem parar. Não me virei. O motor cresceu até ficar quase em cima de mim, e as luzes altas acenderam de repente, iluminando tudo à minha frente com um branco que doía, um convite ou uma ordem para que eu parasse. Não parei. Continuei andando, o coração batendo num ritmo que eu não reconhecia como meu, contando os passos, igual quem conta para não pensar em outra coisa. O motor ficou ali, colado, por um tempo que não sei medir. Podia ser 1 minuto, podia ser 20, até que, tão de repente quanto tinha chegado, sumiu. Não desacelerou. Não virou numa curva. Simplesmente não estava mais lá. Só quando as primeiras luzes da cidade seguinte apareceram no horizonte, foi que ousei olhar para trás. A estrada estava vazia. Nenhum barranco perto, nenhuma curva que explicasse para onde um veículo daquele tamanho teria ido. Mas no acostamento, iluminada por um instante pela luz fraca do amanhecer que começava a chegar, vi uma cruz enferrujada, coberta de veladoras apagadas pela chuva. Não parei para contar os nomes. Não precisava. Já sabia, de algum jeito que não sei explicar, que dava 40. Nunca soube dizer se cheguei a ouvir a porta se abrindo atrás de mim ou se isso foi só o vento entre os pinheiros. Prefiro pensar que foi o vento. É mais fácil dormir assim. Essa é a história do ônibus da Estrada Velha. Não procure por ele no mapa. Alguns lugares só existem enquanto alguém ainda tem coragem de contar sobre eles. A mulher de branco e o que espera no banco de trás. Cheguei a uma vila cercada de cafezais, numa terra alta onde a neblina não sobe do chão. Ela desce, como se o céu tivesse desistido de ficar longe. As casas ali pareciam encolhidas dentro dela, e as pessoas falavam baixo, do jeito de quem mora perto de algo que prefere não nomear. Fui recebido por uma senhora que vivia sozinha na beira do povoado, numa casa de madeira, com um fogão de lenha aceso mesmo fora do inverno. Ofereceu-me café
daquele forte, quase amargo, que só existe em lugar de serra. E pousada por uma noite, em troca, ela disse com um meio sorriso, de eu ficar acordado um pouco mais e ouvi-la. "O senhor vai seguir pela estrada que desce para o vale?" Perguntou, olhando para fora, onde a neblina já cobria os primeiros metros de mato. Disse que sim, no dia seguinte. "Então reze para não precisar passar por lá de madrugada. Tem uma mulher naquela estrada, vestido branco, cabelo escuro cobrindo metade do rosto. Aparece nas curvas mais fechadas, onde a neblina fica mais grossa, como se ela tivesse nascido dela." Perguntei se alguém já tinha visto de perto. "Um homem daqui viu, faz uns anos. Voltava tarde para o povoado. A neblina estava tão espessa que ele quase não enxergava o próprio capô. Numa curva, viu algo branco na beira do caminho. Freou. Ela estava ali, parada, o vestido molhado de umidade grudado no corpo, a pele pálida do jeito de quem já não respira. Ele desceu do carro, não sei que coragem foi essa, e caminhou até a beirada." "E encontrou?" Perguntei, já sabendo pela pausa dela que a resposta não ia trazer alívio. Nossa, não encontrou nada. Só neblina, terra molhada e um frio que ele disse que entrou por dentro da roupa e não saiu mais. Voltou para o carro tremendo e, antes de arrancar, olhou para o retrovisor. Ela parou de falar por um instante, só o fogo estalando entre nós. Ela estava no banco de trás. O rosto dela apareceu por um segundo, só um, entre a sombra. E os olhos dela estavam fixos nele. Ele saiu correndo do carro. Quando teve coragem de olhar de novo, o banco estava vazio. Só ficou o cheiro de terra molhada. Ele nunca mais passou por aquela estrada de madrugada. Nem eu passo. E olha que moro aqui há 40 anos. Agradeci a história e o café. E dormi pouco, do jeito que a gente dorme quando uma casa estranha nos empresta o silêncio dela. De manhã segui viagem, porque era isso que eu fazia. Ia embora antes que o medo dos outros tivesse tempo de virar meu. Mas o dia atrasou, como sempre atrasa quando não devia. E a estrada que eu precisava descer já estava escurecendo quando cheguei à primeira curva fechada. A neblina chegou antes de eu perceber que tinha chegado. Não subiu do chão. Ela simplesmente estava lá, de repente, engolindo os primeiros metros de estrada à minha frente. Tão densa que os poucos faróis que cruzavam comigo pareciam luzes de outro mundo, distantes, sem forma. Foi numa curva, não sei dizer qual. Elas já tinham parado de ser diferentes umas das outras, que vi o branco. Parado na beira do caminho, imóvel, o contorno quase desmanchando na neblina, como se fosse feito dela. Parei de andar. O vestido, molhado, colado ao corpo. O cabelo escuro cobrindo metade de um rosto que a pouca luz mal alcançava. A pele, onde dava para ver, tinha a cor de quem já não sente frio, porque parou de sentir qualquer coisa. Fiquei ali, sem coragem de me aproximar e sem coragem de fugir, até que o vento moveu a neblina o suficiente para que eu visse com clareza. A beira da estrada estava vazia. Nenhum vestido, nenhuma silhueta. Só terra escura e umidade. Um frio me cercou que não vinha do ar da noite. Vinha de dentro, subindo pelas costas do jeito que só o medo verdadeiro sobe. Não olhei para trás. Aprendi, naquela casa de fogão aceso, que existe coisa que só existe enquanto a gente olha para ela. E que às vezes o pior não é o que se vê na estrada, mas o que se descobre depois, olhando para o lugar errado. Andei o resto do caminho sem me virar uma única vez, mesmo quando senti, e sinto até hoje, contando essa história para você, que alguma coisa atrás de mim estava sentada, esperando que eu decidisse olhar. Não olhei, e talvez seja por isso que ainda estou aqui para contar. Essa é a história da mulher da neblina. Não procure por ela no mapa.
Alguns lugares só existem enquanto alguém ainda tem coragem de contar sobre eles. Cheguei a uma vila do interior, dessas que ficam longe de tudo, até de si mesmas, depois de dias andando por estradas de terra que pareciam não levar a lugar nenhum. Fui recebido por uma família que morava perto do cruzamento. O pai, um homem de mãos calejadas, e a avó, sentada numa cadeira de balanço no alpendre, os olhos claros de quem já viu coisa demais para ter medo de qualquer coisa nova. Foi ela quem falou primeiro, sem que eu perguntasse nada. Só olhou para a estrada escura além do cruzamento e disse, baixinho como quem reza: "O senhor não vai andar por aí depois da meia-noite, vai?" Disse que não sabia, que dependia do caminho. Então escute, por essas bandas, a gente chama de má hora. Não é bem uma alma penada, não é bem um fantasma. É mais uma sombra que sabe seu nome antes de o senhor dizer. Sentei-me perto dela. O pai ficou de pé, encostado no batente da porta, os braços cruzados, ouvindo sem interromper. O jeito de quem já ouviu aquilo tantas vezes que aprendeu a respeitar o silêncio entre as frases. Ela aparece nas estradas vazias, nos cruzamentos escuros, nas horas em que o povoado já apagou as últimas luzes. Umas vezes é uma mulher de preto, o rosto escondido pelo cabelo ou por uma sombra funda demais para ter explicação. Outras vezes nem tem forma de mulher. É só um escuro mais escuro que o resto da noite. Parado onde não devia ter nada parado. Perguntei o que ela fazia. A má hora. Se perseguia, se tocava, se falava. A avó balançou a cabeça devagar. Ela não faz nada, meu filho. Esse é o pior. Ela só aparece. E quando aparece, é sinal. Sinal do quê? De que uma desgraça já está a caminho. Uma morte, uma perda. Uma notícia que ainda não chegou, mas já saiu de casa para encontrar o Senhor. Os mais velhos diziam: se um dia encontrar uma figura escura parada no meio de uma estrada vazia, não pense que é coincidência. Continue andando, com cuidado, e reze. Porque ela não veio te machucar, veio te avisar. E é tarde demais para evitar o que ela anuncia. Só dá tempo de se preparar. Fiquei quieto por um bom tempo depois disso, olhando o fogo da lamparina tremer entre nós. Perguntei por fim se ela mesma já tinha visto. A avó não respondeu com palavras. Só olhou para o pai, que baixou os olhos para o chão, e foi essa resposta que me fez não perguntar de novo. Fui embora antes do amanhecer, como sempre faço, porque não é meu costume ficar tempo demais perto de uma história que ainda dói em quem a conta. A estrada que segui cortava um vale estreito, sem povoado nenhum por horas, e o silêncio ali era de um jeito diferente do resto das estradas que já andei. Não era vazio. Era um silêncio que parecia estar esperando alguma coisa acontecer. Foi no cruzamento um simples encontro de duas estradas de terra, sem placa, sem luz, só um poste caído há tanto tempo que o mato já tinha crescido em volta, que a vi. Uma sombra parada bem no centro do caminho. Não tinha vestido, não tinha cabelo visível, não tinha nenhum detalhe que eu pudesse guardar depois para descrever direito. Era só um escuro mais fechado que a noite ao redor, com um formato que insistia em parecer humano, sem nunca se comprometer totalmente com isso. Lembrei do que a avó tinha dito. Não parei, não me aproximei. Só desviei o olhar o mínimo possível e segui andando, o coração batendo, num ritmo que eu reconhecia de outras estradas, de outras noites, mas que dessa vez vinha acompanhado de um peso diferente. Não de medo do que a sombra podia fazer, mas de medo do que ela já tinha, de algum jeito, decidido. Quando olhei de novo, ela não estava mais lá. Andei o resto da noite sem parar, e quando o sol nasceu,
Contei a mim mesmo que talvez fosse só cansaço, só sombra de árvore, só a mente de um homem que anda sozinho demais. Mas 3 dias depois, numa vila a 2 jornadas dali, um mensageiro me alcançou com uma notícia que eu não esperava e que não vou contar aqui, porque não é minha para contar, só minha para carregar. E foi então que entendi o que a avó quis dizer com "é tarde demais para evitar, só dá tempo de se preparar". Desde essa noite, quando vejo uma sombra parada onde não deveria haver nada parado, eu não fico para confirmar o que ela é. Só sigo andando, mais rápido, rezando para o que quer que ela tenha vindo anunciar já ter acontecido e não estar ainda a caminho. Essa é a história da má hora. Não procure por ela no mapa. Alguns lugares só existem enquanto alguém ainda tem coragem de contar sobre eles. Quatro estradas. 4 noites que eu não escolhi esquecer, mesmo tentando. Às vezes penso que não sou eu quem encontra essas histórias. São elas que me encontram, esperando pacientemente à beira de algum caminho, até que um andarilho qualquer passe por perto o suficiente para carregá-las adiante. Eu só aceito o peso. Não sei fazer outra coisa. Se um dia você estiver dirigindo sozinho, tarde da noite, numa estrada que não conhece bem, e vir alguma coisa parada onde não deveria haver nada parado, lembre-se do que essa noite te contei. Não pare para confirmar, não estenda a mão e, principalmente, não olhe para trás quando finalmente conseguir ir embora. Eu já vou seguindo, sempre sigo, antes que o amanhecer me force a explicar o que vi. Há outras estradas, outros vilarejos, outras vozes esperando para contar o que viram numa noite fria e nunca mais conseguiram esquecer. Essas são as histórias das estradas. Não procure por elas no mapa. Alguns lugares só existem enquanto alguém ainda tem coragem de contar sobre eles. Durma bem, se conseguir.